E aí, prontos para mais uma imersão? Hoje a gente vai desmistificar os sistemas exatos que qualquer pessoa pode usar para otimizar os próprios estados mentais. Nós vamos mergulhar fundo no trabalho revolucionário do Anthony Holmes. Sabe aquela velha história? A gente compra um celular ou um computador novo e a primeira coisa que faz é procurar o manual de instruções para entender como aquilo funciona, né? Mas e o nosso cérebro? A ferramenta mais poderosa e incrível que a gente tem simplesmente não vem com um guia do usuário. Bom, é exatamente essa lacuna que a gente vai preencher hoje, decodificando a mecânica por trás das nossas emoções e atitudes. E para dar o pontapé inicial e entender essa engrenagem, prestem muita atenção nesta frase fundamental. Nada tem qualquer poder sobre mim, além daquilo que eu permito através dos meus pensamentos conscientes. Forte, né? O que essa citação estabelece de imediato é que sucesso, fracasso e principalmente o controle emocional não são eventos aleatórios. Eles não são coisas que simplesmente acontecem com a gente. Na verdade, a forma como nos sentimos está inteiramente ao nosso alcance estrutural. Quando a gente assume as rédeas dos pensamentos conscientes, nós cortamos na mesma hora a energia de absolutamente tudo aquilo que nos limita. E aqui está o nosso roteiro de hoje. É um mapa sistemático, como se fôssemos aprender sobre o software e o hardware da mente humana. Vamos começar pela ciência da PNL, depois entender como a mente representa tudo à nossa volta, passar pela reprogramação da nossa máquina, descobrir a sintaxe das emoções e, para fechar com chave de ouro, explorar o poder da fisiologia. Então, sem mais delongas, vamos para a base de tudo, a ciência da PNL. Vamos mergulhar nisso. O grande foco da nossa análise de hoje é este conceito central. A programação neurolinguística, ou PNL, é a ciência de como dirigir o próprio cérebro de forma otimizada para produzir os resultados desejados. E se a gente quebrar essa palavra enorme, tudo faz um sentido incrível. O neuro refere-se ao nosso cérebro e ao sistema nervoso. Linguística é a linguagem que usamos, tanto a verbal quanto a não verbal, e como ela afeta esse sistema nervoso. E a programação é literalmente a instalação de um plano ou de um software mental novo. Ou seja, é o estudo prático de como a comunicação humana afeta a nossa biologia para criar resultados reais. E essa ciência nasceu de uma descoberta muito prática feita por Richard Bandler e John Grinder. Eles perceberam uma premissa fascinante: o sucesso deixa pistas. Olha que sacada simples e genial. Eles notaram que pessoas com resultados extraordinários faziam coisas muito específicas para chegar lá. Isso nos leva à arte da modelagem. A ideia é brilhante. Se a gente conseguir duplicar com precisão as ações dos especialistas, descobrindo exatamente o que eles fazem com a mente e com o corpo, é possível reproduzir exatamente a mesma qualidade de resultados nas nossas vidas. Não é passe de mágica, é replicação de estratégias. E para duplicar a estratégia de alguém, a gente precisa entender como processamos a realidade. Isso nos empurra direto para a nossa próxima sessão: como a mente representa todo. É fascinante ver como esse fluxo funciona na prática. Reparem que tudo, absolutamente tudo, começa com as nossas representações internas. Ou seja, as imagens, os sons e os diálogos que a gente cria dentro da nossa própria cabeça. E essas coisas não ficam ali apenas flutuando na imaginação. Elas ditam diretamente o nosso estado neurológico. E é esse estado que vai comandar o nosso comportamento final. Uma simples imagem mental tem um poder absurdo de alterar instantaneamente a forma como a gente respira, fala e age no mundo físico. Bom, se sabemos que as representações internas geram todo o nosso estado físico e comportamental, a pergunta de $1 milhão é: como intervir nisso? E é exatamente o que exploraremos agora em Reprogramando a Nossa Máquina. Isso ilustra de forma sensacional a diferença entre as terapias convencionais e a abordagem da PNL. Historicamente, muita gente pensava que as dores e os traumas se acumulavam dentro da pessoa como se fosse um fluido prestes a transbordar, e que para curar era preciso voltar lá atrás e reexperimentar toda aquela dor. A PNL traz uma metáfora completamente diferente. O cérebro é como uma velha jukebox, uma máquina de música. As nossas memórias são os discos lá dentro. Se a gente aperta um botão e toca uma música triste que nos faz mal, por que diabos continuar apertando esse mesmo botão para sofrer tudo de novo? A PNL sugere: simplesmente mude o disco. Ao apertar o botão, faça tocar uma música super alegre no lugar. É prático, rápido e totalmente focado na solução imediata. E essa mudança de perspectiva só acontece porque a PNL foca na estrutura da experiência e não no conteúdo. Isso é uma verdadeira quebra de paradigma. O sistema se importa muito pouco com os detalhes minuciosos de o que aconteceu com alguém lá no passado. O que realmente interessa é como essa memória está estruturalmente arquivada no cérebro hoje. Qual é a diferença entre produzir um estado de depressão ou um estado de euforia? A diferença está pura e simplesmente na forma como a gente estrutura essas representações na mente. E para mudar essa estrutura, a gente altera o que chamamos de submodalidades.
Pense nelas como o código-fonte do nosso cérebro. Nós temos as representações visuais, auditivas e sinestésicas. Mas o segredo mora nos detalhes. A imagem mental é brilhante ou mais escura? O som tem um volume altíssimo ou um tom suave? A sensação física tem que textura? Os textos base nos trazem uma história fascinante de uma mulher que adorava chocolate por causa da textura cremosa, mas odiava uvas porque elas eram crocantes. Sabe o que fizeram? Alteraram apenas a submodalidade da textura na mente dela, fazendo ela imaginar a uva com uma textura macia e cremosa rolando na boca. O desejo dela mudou na mesma hora e ela passou a adorar uvas. Ajustar um pequeno código muda todo o sentimento. Entendemos os códigos individuais, mas não basta ter os códigos soltos, o que nos traz à nossa próxima sessão, a sintaxe das emoções. O ponto crucial aqui é entender que as nossas estratégias mentais têm uma ordem exata, como se fosse a combinação de um cofre. Se a gente tem os números certos, mas gira o botão na ordem errada, o cofre simplesmente não abre. Com a nossa mente é exatamente a mesma coisa. O material nos dá o exemplo de uma sintaxe do sucesso para criar motivação. Para uma pessoa específica, a estratégia pode ser: primeiro, ela vê algo no mundo, o visual externo. Segundo, ela diz algo para si mesma com um tom interno específico, o auditivo interno. E terceiro, isso dispara uma forte sensação física, o sinestésico interno. Se a gente tentar motivar essa pessoa só falando e argumentando por horas, sem mostrar nada visual antes, esquece, não vai funcionar. A ordem dos estímulos sensoriais é a chave mestra. E existe um jeito quase de espião para descobrir qual parte do sistema sensorial alguém está usando naquele exato segundo, observando os olhos. Os nossos movimentos oculares revelam na hora qual sistema estamos acessando para montar a nossa sintaxe interna. Se a gente pedir para alguém lembrar a cor das velas do bolo de 12 anos, na maioria das vezes, os olhos da pessoa vão subir e ir para a esquerda, acessando uma imagem visual lembrada. Agora, se a gente pedir para imaginar o Mickey Mouse de barba, os olhos muito provavelmente vão para cima e para a direita, acessando imagens visuais construídas. É literal, os olhos entregam a senha do que está rodando no software da mente. E já que entramos no corpo físico e nos olhos, vamos para a nossa última peça do quebra-cabeça: o poder da fisiologia. De uma frase escrita por Shakespeare há séculos, que é poética, mas incrivelmente precisa para descrever isso. Nossos corpos são nossos jardins, nossas vontades são os jardineiros. Essa citação traduz perfeitamente a realidade biológica dos nossos estados emocionais. Nós colhemos o que nós plantamos. Se a mente é o jardineiro que decide o que plantar usando os códigos e as sintaxes, o nosso corpo é a própria terra fértil onde essas emoções criam raízes fisicamente. E a ciência comprova essa união de um jeito espetacular. Não se trata só de pensar positivo. As nossas expressões faciais literalmente criam a nossa biologia. A pesquisa do Dr. Paul Ekman demonstra que um sorriso não é apenas um reflexo de quando a gente já está feliz. O simples ato mecânico de usar os músculos do rosto para sorrir aumenta o fluxo de sangue para o cérebro e altera a oxigenação e a química dos neurotransmissores. Ou seja, a expressão facial fabrica fisicamente alegria e energia dentro do corpo. O comportamento físico cria a química correspondente na mesma hora. Bom, e tudo isso deixa a gente com uma reflexão gigantesca para fechar a nossa análise. Nós acabamos de ver que emoções, motivação e estados de poder não são acidentes que caem do céu. Eles são resultado de um código exato de imagens, sons, texturas e fisiologia. Então, se o sucesso deixa pistas que são tão fáceis de replicar, se é apenas uma questão de descobrir o modelo e colar no nosso próprio sistema nervoso, qual modelo de excelência vai ser o próximo a ser decodificado? A capacidade de assumir o volante desse manual de instruções da mente está agora nas nossas próprias mãos. Que resultados absurdamente incríveis a gente pode programar a seguir? Fica aí essa provocação para continuarmos explorando esse poder sem limites que nós carregamos todos os dias. Muito obrigado por acompanharem mais essa imersão e até a próxima.